Então vamos conversar. Vamos falar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho de peide, né? Falar sobre os nossos pitocos que a gente adora, né? Que a gente ama e que os nossos olhinhos brilham, né? Aquele emoji com os coraçõezinhos, assim. A gente quase não gosta desse assunto, né? Foi por isso que a gente se aproximou, né, Poli? É verdade. Por Então, isso que a gente pode ficou falar. na graduação juntas, o TCC, né? Saí da graduação, mas ainda continuo curtindo muito a peide. Então, eu sou a Lela, sou fisioterapeuta, sou pedagoga, sou professora da Universidade de Santa Cruz do Sul. E nesse ciclo de conversas com quem gosta de cuidar, eu tenho convidado alguns amigos queridos que têm paixões, né, próximas, né, Poli? É A bem próximo. gente, a gente nos tornamos amigos muito a partir do que, né, do que a gente gosta, dos afetos, dos bons afetos, ainda que dentro da academia e norteados pela ciência, mas que nos movem, né? Acho que é importante assim a gente poder pensar e falar de que ciência e afeto não são antagônicos, né? Que quando a gente tem uma paixão por um tema, a gente se torna muito melhor investigador acerca daquele tema do que, né, se for apenas ter que fazer uma investigação por fazer. E a Poli foi minha aluna, foi minha orientanda, é minha amiga. E a nossa conversa de hoje nasce de uma demanda de sala de aula, acho que como boa parte das conversas que eu tenho tido. Mas que, embora tenha nascido de uma demanda de sala de aula, é uma conversa que vai ficar gravada e que muita gente vai poder usufruir desse nosso bate-papo, que, na verdade, vai ser muito mais norteado pela Poli. Eu vou ter esse privilégio de ser a aluna da minha aluna, e eu acho isso assim, isso é algo que me deixa muito feliz e muito orgulhosa, porque eu penso que todo professor apaixonado deseja muito chegar nesse momento de poder ser aluno dos seus alunos, né, e poder ter esse diálogo. Então, eu estou muito feliz com esse nosso encontro e eu queria que tu mesma te apresentasse. Então tá, que honra, né? Eu sendo prof de ti. Acho que eu não vou chegar nem na metade do que tu é, mas a gente vai tentar, né? A gente tenta um Somos pouquinho, juntas. juntas. Eu vou colocar aqui, porque eu coloquei nos slides a minha apresentação só para o pessoal mais ou menos saber resumidamente, tá? Vamos ver se aparece. Tá aparecendo aí? Ok. Então, eu vou me apresentar, depois eu volto para o outro slide. Como a prof disse, eu fui aluna dela, então, né? Eu formei na Universidade de Santa Cruz do Sul em 2015-2, tá? Após a minha formação, na verdade, durante toda a minha formação, já focando um pouquinho para pediatria, eu sempre amei muito a pediatria. Antes de entrar na faculdade, eu sempre sabia que eu gostava muito da área, né, de ped. E tanto é que depois ainda me perguntaram, mas por que tu não fez medicina e fez pediatria? E eu digo, não, gente, é uma coisa não tem nada que ver com a outra. Eu gosto realmente da parte da física e de pediatria, né? E quando eu conheci a prof nas disciplinas, eu me lembro direitinho, assim, da primeira cena, que era ela entrando, e ela falando com todo aquele amor da área, que era a neuroped, a disciplina, e falando com tanto amor que quando o professor fala com tanto amor, parece que dá mais gosto da gente aprender. Se já é uma área que tu tem realmente um carinho, né, uma vontade de aprender, quando o professor ele te passa isso, a vontade ela é muito maior. Então, a prof, com certeza, na minha trajetória de aumento do amor pela pediatria fez muita diferença, né? Então, eu fiz meu TCC também na pediatria,
não na área hospitalar, né, na parte clínica, que foi em escolas. E aí, então, vamos resumir o meu currículo, tá? Eu formei, então, pela Universidade de Santa Cruz do Sul, como eu disse. Depois da formação, eu engatei logo em seguida a residência em urgência, emergência e intensivismo no Hospital Santa Cruz. Dentro da residência, eu acabei me encantando um pouco mais pela pediatria, né? Que é a gente, dentro da residência, a gente tinha o foco em intensivismo, e eu passei, então, pela unidade de terapia intensiva neonatal e pediátrica, pela UCI pediátrica e também pelos blocos de internação da pediatria. Caí de paraquedas na UTI Neo e Pedi, porque nem no estágio eu tinha feito, acho que só uma visita na época do estágio, que eu fiz com a residente na época, mas assim, eu não sabia nada de nada, porque realmente na graduação, como ainda não era um foco da físio, né, dentro da unidade de terapia intensiva, em alguns lugares ainda não é, no interior principalmente, né, nos grandes centros, o fisioterapeuta ele já está sendo inserido dentro da unidade com mais facilidade. Mas nos pequenos centros, nas cidades do interior, a gente ainda tem uma dificuldade de inserção, né, nesse campo. Então, acaba que, pelo menos quando eu tive a minha graduação, eu não tive muito contato de como que era um atendimento de fisioterapia numa unidade dessas, né? Aspiração de paciente, né? Aquele toquinho de gente, assim. A primeira a gente nunca esquece, né? Porque a gente passa cada trabalho que, meu Deus do céu, um suador, mas a gente mantém a plenitude, né? Finge que se tá com medo, não passa o medo. A gente finge que tá plena, mas por dentro tá suando, né? Enfim, então na residência eu tive mais contato ainda com a pediatria e me apaixonei mais ainda. Saí da residência pensando, né, que eu tinha que fazer uma especialização em NEO e PED. Fiquei com isso na cabeça. Fui para o mestrado de promoção da saúde, em seguida da residência. Terminei agora em fevereiro, defendi. E quando eu defendi, eu pensei, tá, vou fazer uma especialização. Fui atrás das especializações em PED, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos. Achei algumas, mas nenhuma que me satisfazesse, assim, fui atrás de pessoas que já tinham feito, e aí eu não queria, no sentido dos feedbacks que eu tinha recebido dessas pós. Mas aí eu acabei optando em fazer a pós em fisiopélvica, que também é uma das minhas paixões, tá? Então, eu não tenho uma única paixão na físio, eu tenho várias. A pediatria é uma delas, que eu ainda não me especializei, mas quem sabe no futuro a gente ainda se especialize, né? Então, a prof me convidou para me passar um pouquinho da experiência que eu tive, principalmente nessa parte hospitalar, né? Que é onde eu tive mais contato com a pediatria. E eu acho que realmente é um item que a gente precisa passar para os alunos, né? Para vocês terem pelo menos uma noção dos itens principais que vocês têm que cuidar na unidade, para a gente saber, a partir de uma avaliação bem feita, o que fazer e o que não fazer, né? Que o mais importante é a gente saber o que não fazer, que é o ponto crucial, eu acho, do negócio, né, prof? A gente sempre aprende isso na faculdade, que vocês têm que saber o que fazer, mas primeiro saber o que não fazer, quando não fazer, né? Para evitar problemas. Exatamente. E a gente, depois que a gente sai da faculdade, a residência ela é um meio caminho entre a faculdade e a parte profissional mesmo, né? Que tu responde por ti, mas tu ainda tem um preceptor por trás. Mas a gente aprende que realmente a gente tem que cuidar muito e a gente tem que estar atento. Às vezes é melhor tu pecar por menos, né? Se tu não tem o conhecimento, se tu não tem certeza, é melhor tu pecar por menos do que tu ir lá e fazer demais. E ainda mais na pediatria e NEO, que é uma coisa tão delicada, né? E que são detalhezinhos que tu, quando vê uma manobra de posicionamento, tu já altera, já causa instabilidade no paciente, né? Porque os que tu pacientes... leva para reverter isso depois
é muito grande, né? Exatamente. E a desorganização sistêmica que tu pode causar por um manejo mal feito, É, né? É bem isso mesmo. É melhor ficar na retaguarda, com o freio de mão um pouco mais puxado, né? Do que ir no impulso sem ter certeza. exato. Exatamente. Até porque, como é um campo em que a gente está se inserindo ainda, né? Que é um campo que a gente tem que conquistar a confiança dos médicos, da equipe, etc. A gente não pode chegar fazendo o que a gente bem entender sem medir as consequências, né? Paulo, eu acho que essa questão de poder conquistar é que incrivelmente ainda, embora a gente esteja há muito tempo trabalhando dentro do hospital junto com os outros profissionais, ainda não é claro o que a fisioterapia faz, né? Tanto que muitas Exatamente. vezes prescrevem algo que a gente, né, não, avaliando não é aquilo. E porque não se sabe ainda. E eu acho que esse saber, ele só vai vir na medida que a gente conseguir melhorar o diálogo, qualificar o diálogo com os outros profissionais, né? Primeiro, derrubar muros e qualificar o diálogo. E daí eu acho que isso que a gente está conversando é imprescindível, Poli, porque é isso, não é chegar falando o que eu penso, sabe? Mas é realmente qualificar o diálogo, né? É saber por que é esta a minha escolha, por que eu escolho agora não fazer né, essa conduta. Por que do ponto de vista da fisiologia, da biomecânica, por que não agora? Por que talvez depois, né? Uhum. Mas daí a gente precisa saber para qualificar o diálogo e poder criar esse diálogo, deixar claro que a gente não faz, né? A gente não faz de qualquer forma, a gente sabe o que está fazendo, a gente é responsável pelo que está fazendo, né? Exatamente, bem isso mesmo. E eu digo essa questão de conquistar, porque quando tu é novo também, numa equipe, as pessoas precisam conhecer teu trabalho, né? E não só dentro da unidade de terapia intensiva, nos outros departamentos do hospital, é trabalho em equipe. A gente não faz nada sozinho, o médico não faz nada sozinho, o físio muito menos, né? E independente da área que for, a gente tem que ter essa troca e a gente tem que se sentir confiável e o outro profissional tem que sentir confiança no que a gente está fazendo também. Então a troca ela é simultânea, é contínua, né? E isso eu aprendi muito, muito na físio e na fisio hospitalar e especialmente dentro das UTIs, assim. Esse trabalho em equipe e o reconhecimento das equipes, assim, saberem que o paciente precisa de físio. E ainda acontece isso, assim, às vezes, né, dessas prescrições de o físio tem que fazer isso e não ser o físico que determinar. Às vezes acontece, dependendo do lugar. Mas, assim, cada vez mais a gente vai criando o nosso espaço. Quando eu fiz o intercâmbio em Barretos, no Hospital de Câncer de Barretos, lá o físio ele tem muita autonomia comparado com a gente que é mais do interior e outros hospitais que são mais, né, mais do interior do que a gente ainda. E, por exemplo, questão de ventilação mecânica é uma coisa que lá em São Paulo o físio que domina. O médico só acata, concorda, né? E no máximo discute o caso. Mas quem determina os parâmetros, quem determina quando vai fazer o desmame, como vai fazer, é o fisioterapeuta. E é uma coisa que realmente a gente tem que ir conquistando, assim. Porque quando eu fiz pelo menos a residência, a gente na UTI adulta a gente tinha mais autonomia para fazer isso. Na UTI Neo, como era uma coisa muito recente do físio dentro da unidade, no hospital, a gente tinha que fazer com calma, assim. VNI a gente podia palpitar, né? Mas ventilação mecânica invasiva,
a gente já, tipo, não, é o médico que decide. Então, tá, ok. Daí a gente ia conversando e tal, até criar confiança e a gente poder discutir. Não só com a equipe médica, mas com a equipe de enfermagem também, né? Enfim, vamos começar então, né? Que a gente fala demais, como sempre. A Prof tinha me pedido para falar a parte do que a gente precisa cuidar, né? Dentro da parte de exames e tal, em relação com a físio. Então, para contextualizar um pouquinho melhor, eu achei melhor trazer como seria uma avaliação fisioterapêutica abordando esses pontos juntos, tá? Porque eu acho que é uma forma interessante de vocês terem um resumo do que avaliar, dos pontos principais, que inicialmente a gente faz aquela avaliação completa, assim como a gente faz com qualquer outro paciente, não só neonatal, né, e pediatria, mas saber esses pontos grandes e saber que a gente tem que estar a todo momento, manhã, tarde, noite, conforme a frequência do atendimento, reavaliando o paciente, tá? Então, a gente tem que fazer a avaliação clínica, o exame físico, avaliar os exames complementares que vêm junto, que em pediatria às vezes não são tantos quanto o adulto, né? É uma coisa mais reservada, eles realmente fazem quando tem necessidade, eles não vão ficar, por exemplo, picando a criança ou o bebê sem necessidade, né? Então, avaliar esses exames, os principais que interferem na nossa prática fisioterapêutica, e a monitorização, que a gente tem que seguir acompanhando durante a avaliação e durante todo o atendimento, tá? Então, vamos lá. Qualquer coisa, prof, tu vai me parando, tá? E vai me perguntando. Eu trouxe aqui que são, na verdade, os benefícios, né? Que a gente conhece independente da área do físio dentro do hospital, né? A gente sabe que a físio hospitalar, ela só traz ganhos para o paciente. O paciente que não recebe físio, independente da patologia, ele vai ficar muito restrito ao leito. Se não for alguém lá dizer para ele que ele tem que sair do leito, se ele pode sair, ele não vai sair. É muito mais cômodo. Ele já está numa situação não de comodismo, mas que ele está quietinho, que ele está doente, aquela coisa toda. Então, ele vai evitar a fadiga, vamos dizer assim, né? Às vezes até por medo. Exatamente, às vezes não sabe, né? Acontece, daqui a pouco o paciente se machucou, teve uma queda, alguma coisa assim, não sabe se pode, se não pode, então eu prefiro ficar quietinho e eu não sei se eu posso mexer, se eu posso alongar, aquela coisa, como eu posso fazer. Então, a gente sabe que a físio dentro do hospital, hoje em dia, é um item primordial, assim, o paciente, ele interna. Para a questão de redução de tempo de hospitalização, a físio faz uma grande diferença, independentemente do tipo de patologia ou da área que for, né? E, consequentemente, isso acaba afetando também nos custos do hospital. Se tu reduz o tempo de hospitalização, tu também acaba reduzindo o custo que esse paciente vai trazer para o hospital, né? E fora, por causa dos outros benefícios, tu acaba ajudando em parte respiratória, daqui a pouco o médico poderia intervir com alguma medicação que a físio deu conta por si de não precisar dar essa medicação, né? Então, quanto mais a gente agir não só de forma reabilitadora, mas como prevenção também, a gente vai estar ajudando esse paciente, né? E também, então, a gente sabe que acaba reduzindo a morbidade, né? Em vista de todos esses benefícios, tá? Então, a nossa avaliação dentro das UTIs, UCIs e de internação neonatal e pediátrica, ela tem que ser muito minuciosa, porque o paciente já é pequenininho, né? Às vezes tem a pediatria, né? Já tem os pacientes maiorzinhos, mas o paciente já é pequenininho. Quanto mais pequenininho, mais detalhezinho a gente tem que cuidar, né? Ela tem que ser dinâmica e ela tem que ser contínua. E justamente isso, a gente tem que estar o tempo inteiro sabendo o que está acontecendo com aquele paciente. Eu atendi ele de manhã, estava bem, de tarde ele teve uma instabilidade clínica ali, desestabilizou tudo, e ele é outro paciente. Eu deixei ele de um jeito e eu encontro ele de outro. Então, por isso dessa constante avaliação da gente estar
sabendo os pontos principais, né, os pontos chaves, porque é esses pontos que vão determinar que tipo de conduta tu vai adotar. Daqui a pouco tu traçou um plano, tu vai poder seguir o plano, mas antes tu vai ter que fazer alguma coisa para acalmar, por exemplo, o paciente, né? Acalmar o bebezinho tá muito irritado, tu não vai poder chegar fazendo, manobrando ele, tu vai ter que fazer algum estímulo para ele ficar quietinho, se sentir confortável contigo, né? Então, a avaliação em si, ela vai ser constituída, a avaliação completa, aquela inicial, pela anamnese, que se baseia, então, na história clínica do paciente, né? Com todos os dados dessa internação dele. Se tu quiser falar, tu me para, tá, prof? E também com o exame físico, né? Que a gente tem que estar fazendo. Associado a isso, então, a gente tem os exames complementares e a monitorização, que são coisas que a gente vai avaliar na avaliação completa, no primeiro contato lá, mas a gente vai continuar avaliando toda a hora do atendimento, manhã, tarde, noite, manhã e tarde, todo dia, né? Que vai mudando constantemente. Era isso que eu ia falar antes, é que essa avaliação contínua, ela é inclusive durante o atendimento, né? Dando conta o tempo inteiro desse olhar atento do que está acontecendo, porque às vezes, dependendo do que aconteça durante, eu preciso pegar outro rumo no meu atendimento, né? Exatamente. Porque é muito monitor, é monitor cardíaco, né? Frequência respiratória, ventilador, e aí tudo bipa. Nossa, eu cansava na época da residência de chegar em casa e tomar banho e eu continuar escutando os monitores. De tão intenso que é aquilo, porque são vários leitos e aquilo apita de uma maneira que até tu te acostumar realmente demora, assim. Mas é quase até virar uma música para os ouvidos, né? Porque no início a gente fica apavorado quando tu vai mexer a primeira vez num paciente. Se ele é maiorzinho, tu até fica um pouquinho mais tranquilo. Mas se é um recém-nascido, que tem lá, né, ser 1,5 kg, né, pertinho do 2, e aí tu escuta o primeiro bip, tu já olha pro monitor e já regala os olhos. Aí a enfermeira te olhando, o médico, todo mundo te olha. Se é frequência cardíaca, se é respiratório, meu Deus do céu. Se dispara o negócio, daí tu já fica, né, perdido. Então, por isso realmente a gente tem que cuidar. Essa monitorização a gente tem que estar atento, mas a gente não pode se desesperar, né? Porque tudo é normal a gente escutar os bip. Então, aí, falando, né, que a gente vai fazer toda essa avaliação completa, por onde que a gente vai começar? A gente vai começar com a nossa anamnese. E a nossa anamnese, lá no hospital, ela vai começar pelo prontuário do paciente, o prontuário atual do paciente. Hoje em dia, a maioria dos hospitais, eles já têm o sistema informatizado, né? Que são os dados todos no computador, que tem um sistema, que antigamente era tudo no papel. Então, essa informatização que a gente tem, esse acesso, acaba nos permitindo ter acesso, às vezes, a prontuários anteriores, se o paciente também internou, se a gente tem os dados deles, tá? Então, daqui a pouco, se tu tem a informação de que ele internou outras vezes e tu tem acesso a esses prontuários, é legal tu dar uma olhada para te entender todo o contexto, tá? Embora o prontuário atual, ele vai te trazer de uma forma resumida os principais pontos e geralmente ele fala assim, o paciente reinternou, teve internação há 30 dias por tal coisa, eles dão uma resumida, né? Mas o prontuário, ele agora eu não sei porque já faz uns 2 anos mais ou menos que eu sei, mas geralmente ele não deve ter mudado muito, ele vem constituído da parte inicial de sinais vitais ali, quando os médicos passam para avaliar, e ele vem bem resumido, o motivo da internação e como o paciente está evoluindo naquele quadro. E se ele teve descompensação ou resultados de exames novos, tá? Mas o que acontece? Essas informações, elas são realmente muito resumidas. Às vezes, tu só olhar o prontuário não vai ser o suficiente. Tu precisa
ir ao quarto do paciente e, na avaliação, fazer esse primeiro contato, seja com o paciente, se ele for um paciente PED, né, que já seja maiorzinho, tu pode conversar com ele e perguntar as coisas para ele, se ele for receptivo também, né, tem isso. Mas tu também pode perguntar para o familiar ou responsável que vai estar com ele ali junto, para te entender um pouco melhor como que funciona todo esse motivo da internação. Porque às vezes tu deduz uma coisa olhando para o prontuário e quando o paciente, tu pergunta para o paciente ou para o familiar, tu vê que tem um outro histórico por trás que daqui a pouco não foi perguntado ou só não foi registrado, né, no prontuário. E para a gente, em questão de condutas, de orientações, principalmente pós-alta, né, de alta, quer dizer, é muito importante a gente saber em que contexto esse paciente ele vive, né, e etc. Então, a gente vai começar essa anamnese anotando todos os dados de identificação do paciente, que é o nome, o peso do paciente, né, principalmente se ele for lactente, recém-nascido, data de nascimento, altura, sexo, raça, cor, procedência, né? E aí a gente chega na queixa do paciente, seja do paciente ou do familiar, depende de quem, né? De quem vai estar nos respondendo ali, para saber o que realmente levou o paciente a procurar o hospital, tá? Sendo que essa queixa, ela muda às vezes no mesmo dia, ela pode ser uma de manhã e à tarde ser outra, tá? Mas é importante anotar na avaliação principal ali a queixa que ele te disse, mas sempre quando tu vai atender o paciente, perguntar: ai, tá sentindo dor? Não tá? Tem alguma coisa incomodando? Porque às vezes a gente pode incrementar ou mudar um pouco a nossa terapia a partir da queixa do paciente, que não é só a gente que tem que se satisfazer, né? O paciente também tem que se sentir satisfeito, né? Então, após a queixa, a gente tem a história da moléstia atual, que seria a história da doença atual. Então, aí a gente vai anotar como que foi o início dos sinais, dos sintomas, como que eles apareceram, se teve fatores de melhora, se não teve, se teve piora do quadro, como que foi. Tudo relacionado a essa doença, tá? E após isso, então, a gente vai escrever tudo aquilo que é pregresso e antecedentes, tanto pessoais quanto familiares, tá? Gestação, principalmente em casos de UTI e UCI, né? UTI, NEO e PED, dos bem recém-nascidos, para perguntar como que foi a gestação, o parto, que tem muita interferência nisso, como que foi as condições, o Apgar do recém-nascido, né? Que a gente também consegue encontrar isso no prontuário. A questão do crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor, quando eles já forem maiorzinhos, né? Se eles tiveram outras doenças, se eles têm outras internações também, e também o histórico familiar, tá? E junto a isso a gente tem as questões socioambientais, que tem interferência ali. Obviamente a gente não vai chegar e vai perguntar quanto que tua mãe ganha, ou quanto que a senhora ganha, né? A gente vai, através de perguntas, perguntando em que bairro mora, como que é a condição de moradia, como que é o contexto dessa família, para a gente conseguir entender em que meio o paciente está e o que eu posso ou não posso dizer para o paciente, porque daqui a pouco o paciente, ele, vamos dizer, ele é um asmático, né, que acontece, e aí tu diz, o senhor não pode ficar em lugares que tenham muita fumaça, que, né, aquela coisa toda, mas aí ele tem um pai que fuma dentro de casa e tem fogão a lenha. E aí, o que tu vai fazer? Às vezes só tem o fogão a lenha. Às vezes só tem um fogão a lenha, né? E daí quando se soma pai ou mãe que fuma dentro de casa e que não tem raio que o parque que faça conscientizar, como é que tu vai fazer? Tu vai dizer assim, ó, tem que tirar o fogão. O senhor tem que parar de... Não é? A gente não consegue intervir impondo as coisas. A gente tem que achar meios de conscientizar as pessoas de que aquilo é para um bem maior, né? Mas é bem complicado, assim, essa questão socioambiental. E é muito importante, realmente, a gente questionar.
porque animais de estimação, gato, cachorro, aquela coisa toda, né? Que em questão respiratória interfere muito. E a gente adulto sabe que essas coisas interferem, imagina uma criança, né? Então, a gente tem que realmente questionar, entender como que é a vida daquele paciente num todo. A gente não pode focar só no pulmão dele ou focar só no quadril dele, né? A gente vai muito além disso. E as nossas condutas, tudo vai além disso, não fica restrito àquilo. Então, saindo na nossa anamnese, a gente chega no exame físico, né? Primeira coisa que a gente tem que saber é como que esse paciente tá. Eu cheguei no leito e o que eu vi? Eu vi ele bem, regular ou mal? É uma escalazinha que a gente usa subjetiva, né? O BEG, REG, MEG. Mas é uma escala que pelo menos nos dá uma noção de quem for ler a tua evolução, por exemplo, isso tem que estar não só na avaliação, mas tem que estar na evolução também. É a primeira coisa, é o item, como tu encontrou o paciente. Ele estava bag, ok, então as minhas condutas condizem provavelmente para o bom estado dele. Agora ele estava meg, talvez isso vai explicar o porquê que lá eu evoluí, que eu não consegui fazer tal e tal coisa, né? Então a gente tem que cuidar muito desse estado geral do paciente. A gente não pode esquecer de informar, tá? Além, claro, dos outros sinais que eu vou dizer depois, tá? Esse estado neurológico também, item importante na avaliação e na evolução, que é o nível de consciência da criança ou do neonato. Ele tá acordado, ele tá sonolento, ele tá chorando, ele tá irritado, que isso tudo, novamente, como eu disse antes, se ele tá muito irritado, tu não vai conseguir fazer. Tu precisa tentar acalmar ele, seja com um posicionamento daqui a pouco no leito, se for, né, um neonatal, um PED, tu vai posicionar ele, vai deixar ele numa posição confortável, porque a gente não sabe. O paciente, ele pode estar com dor, ele pode estar estressado, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, a gente tem que achar meios de tentar entender, porque um paciente pediátrico que não fala, por exemplo, que não é dos maiorzinhos, ele não vai ter como te dizer o que ele está sentindo, o que está doendo, né? Então, a gente tem que tentar, por outras estratégias, descobrir. Ele tá daqui a pouco com cólica, né? Que acontece muito em pediatria. E aí? Daí tu vai lá, faz a massagenzinha na barriga, faz os movimentos circulares de quadril, de pelve, né? Faz a dissociação de cinturas ali. E daí tu bota ele numa posição de conchinha confortável, ele vai ficar calminho. Tá feita a tua físio. Talvez tu não fez aquela manobra respiratória que tu queria, mas tu fez indiretamente, porque quando ele é pequenininho, um posicionamento já faz toda a biomecânica respiratória, já muda tudo, né? E é deixar o paciente respirando melhor, né? Exatamente. Não é independente da técnica que tu utilize para isso. Exatamente. Um paciente que está chorando, que está muito irritado, ele vai utilizar a musculatura acessória, ele vai ficar cansado, a musculatura dele vai ficar fadigada. Então, tu tem que... Daqui a pouco tu não vai fazer aquela vibro, né? Aquele AF, aquela coisa das técnicas fisioterapêuticas que a gente conhece normais, né? De respiratória, mas tu vai fazer posicionamentos, liberações que vão auxiliar a voltar para a mecânica respiratória normal e ideal, que é tranquilizar esse bebê ou essa criança, né? Acho que tem duas coisas importantes aqui. Uma delas é poder ter certo de que isso não é perda de tempo, né? E de que isso é terapêutica, porque como eu disse, assim, fisioterapia respiratória é fazer a pessoa respirar bem e ventilar bem, né? Exato. Com qual manuseio eu vou conseguir dar conta de fazer isso? Bom, isso quem vai me dizer, na verdade, é o sujeito, né? Exatamente. A gente fica, às vezes, muito fissurado naquela coisa de
Eu preciso fazer um movimento de abdução, eu preciso fazer um movimento de flexão, aquela coisa toda, é dissociação, é isso, é aquilo, eu tenho que fazer tudo que eu cronometrei na minha cabeça. Mas não é. Na prática, às vezes não funciona tão lindo e pleno assim. E às vezes tu acaba fazendo uma coisa que tu fez tudo e tu nem percebeu, né? Esse feeling, essa coisa que a gente vai conquistando, na verdade, é a prática. Quando eu entrei na UTNEL, eu tinha muito essa ideia, assim, de, eu tenho que fazer tal e tal conduta. Quando eu fui né, me adaptando mais, me sentindo confortável, depois de ter aspirado o primeiro paciente, do monitor apitar e eu ficar tranquila, eu fui realmente percebendo que o paciente hoje ele precisa só de um posicionamento e ele precisa só disso, daquilo, ele precisa de um estímulo tal, ele não precisa necessariamente de toda aquelas manobras que a gente tem. Óbvio, as manobras são importantes e a gente deve fazer, mas existem momentos que a gente não vai fazer, porque o paciente está muito irritado, né? Acontece. Sempre. Elas não são importantes em si, elas são importantes quando necessárias. Se não Exatamente. necessárias, elas são desimportantes. Exatamente, bem isso. E aí, eu trouxe aqui, eu não sei se vocês tiveram na disciplina, mas eu trouxe porque eu achei, num dos livros que eu utilizei para fazer os slides, eu achei essa escala de Glasgow adaptada para crianças, tá? Que é uma das escalas que a gente utiliza para avaliar a questão neurológica dos pacientes, tá? A gente, no adulto, ela é muito conhecida, e na PED a gente também acaba avaliando, tá? Além disso, então, a gente vai fazer a avaliação da pele, né? Como que tá essa condição da pele, essa coloração, se ela tá íntegra, se ela tá corada, não tá corada, tá cianótica, se o paciente tá ictérico, né? São tudo itens importantes para a gente estar avaliando, tá? O estado de hidratação, se o paciente está hidratado, está desidratado, nutricional, como que ele tá, avaliação de todas as estruturas, cabeça, ouvido, olhos, nariz, tudo. A gente não, volta a dizer assim, a gente não foca na doença do paciente ou na estrutura que está acometida. Às vezes, quem é da parte postural, por exemplo, é uma visão bem ampla que se tem, né? Que o paciente está com problema de coluna, mas aí tu começa lá pelo pezinho, vai subindo, ele tá todo, às vezes não é lá na coluna, às vezes é lá no pé, e aí tu tem que arrumar o pé para consertar a coluna, né? Então a gente não pode focar só em uma parte, a gente precisa realmente ver o paciente como um todo, tá? A tosse é um item muito importante no hospital, que geralmente, como é a parte respiratória muito solicitada, né? A gente precisa ver se o paciente ele tem tosse ou não, e se essa tosse ela é eficaz ou não, como que é a duração, se ela tem secreção ou não tem secreção, né? Então se o paciente ele não está tossindo na hora da nossa avaliação e ele entende o nosso comando, a gente pode solicitar para ele que ele tussa para a gente ver como é que é, tá? E até durante o atendimento mesmo, é bem provável que se o paciente tem a secreção, ele vai tossir durante o atendimento. E é importante a gente estar atento a isso para ver como que está evoluindo, se está piorando, se está melhorando, tá? O estado de secreção, se o paciente tiver uma tosse produtiva, né, vai ter secreção e a gente vai acabar olhando a secreção. Isso é uma coisa que quando eu decidi fazer fisioterapia, eu jamais imaginei na minha vida que eu ia tirar secreção de um paciente. Nunca na minha vida me falaram que o fisioterapeuta inseria o catéter lá, né? A sondinha de aspiração nas narinas, na boca, ou pela ventilação mecânica na traqueia, vai lá fundo, e tem que aspirar a secreção. Quando eu aprendi isso na faculdade, eu fiquei assim, como assim, gente? Tipo, eu tenho que fazer isso? E a primeira, realmente a gente nunca esquece, né? Adulto, mas a anel, nossa, a anel eu lembro direitinho.
quando a criança chora, é uma coisa que, por mais que tu coloque analgesia junto ali, né? A xilocaína e tal, é uma coisa que é desconfortável, não é agradável, né? Se vocês puderem tentar na aula de pneumo, façam em vocês para ver como que é, porque não é uma coisa agradável, né? E uma criança, ela vai se debater, literalmente. E daí tu não pode te desesperar, tu tem que segurar a criança e fazer o mais rápido e mais pleno possível para tirar logo aquilo. Então, aí a gente tem que olhar, a gente não pode ter nojo, a gente tem que olhar para a cor, quantidade, secreção, né? E saber que... Minha Pode falar. professora de pneumo dizia, vocês têm que amar a secreção, vocês têm que olhar, Exatamente. cheirar. Bem isso. Secreção, assim, ó, eu sou uma pessoa muito tranquila. Quando as pessoas às vezes tossem perto de mim, eu já fico olhando para ver, e daí as pessoas estão olhando, tipo, tem gente que sente nojo às vezes, né? Quem não é da área. Mas eu acho tão tranquilo, às vezes, daí eu pergunto, a tua secreção tá assim, tá assado? As pessoas ficam olhando apavoradas, mas é coisa de fisioterapeuta, né? A gente se Na acostuma. físio é resultado do nosso trabalho, né? Então, acho que Exato. eu hoje entendo a minha professora de pneumo, né? Quando tu olha, né, e tu fica feliz com o que tu vê, mas é porque o teu trabalho é o resultado da eficácia do teu trabalho, né? Exatamente. E quando E, tu fica manobrando o paciente que está hiper secretivo, e quando tu aspira e vem muita secreção, nossa, que é felicidade maior do que isso pro físio não tem, né? eu acho que, embora a aspiração sempre seja uma angústia, assim, para quem nunca aspirou, né? Eu penso que é algo assim, tem que ser rápido, mas ao mesmo tempo tranquilo. Uhum. É difícil, né? Quem não fez conseguir entender que é rápido, mas é tranquilo, né? Não pode ser apressado, porque senão tu pode Uhum. machucar o paciente, né? E que assim, se tu tiver paciência, calma, mais do que paciência, acho que calma, segurança e motricidade fina, porque a motricidade fina é necessária também, vai rolar, né? Tu tem que saber a sequência, mas é fácil de não machucar se tu souber entrar clampeado, se tu souber girar em vez de ficar, né, batendo com o catéter, que é óbvio que vai machucar. Então, também não é um bicho de sete cabeças, é algo que eu acho que é assustador para quem nunca fez, porque as duas vezes tu diz tanto produto quanto com o pediátrico. A primeira vez principalmente porque faz um som muito assustador, né? Eu acho que é que nem dentista, se aquela broca não fizesse aquele barulho todo, não causava tanto pânico. O problema Verdade. é o ruído que é assustador, né? E assusta o paciente, assusta quem não está habituado ainda, né? Mas que realmente, embora para os manuseios eu não goste muito do termo técnica, porque eu acho que é um termo duro, mas aspiração é técnica, né? Técnica, paciência e motricidade fina. E a gente só vai ficando tranquilo na prática mesmo. Porque eu lembro que depois eu achava tão normal que quando chegou, eu acho que eu ensinei uns 2 colegas da residência, quando eu fui passar, assim, né, a troca de setor e tal. E aí eu mostrei, eu falei, gente, respira fundo. Daí eu pensei, nossa, quem sou eu, né? No início lá eu tava igual a eles, mas eu dizia, não, respira fundo, vai dar certo. É que nem no adulto fica um pouquinho menor, sabe? Mas causa um pouquinho de medo, isso é normal. Mas É isso, né? fazer... A gente pratica, cria engrama, fortalece ele, tá feito. Exatamente. E em PED a gente tem que ter muita motricidade fina, né? Porque é tudo com os dedinhos. Lembrando, às vezes eu me lembro que chegavam estagiários, né, para acompanhar os atendimentos. E aí, às vezes, os meninos, nossa, que tem o dobro da minha mão, né? Porque minha mão é meio infantil. E aí diziam:
tipo, tinham medo de pegar. Eu falei, vai, pega, ó, senta, faz isso, faz aquilo. E aí eles perdiam medo, porque a gente tem que entender que esse primeiro contato é realmente um bicho de 7 cabeças, né? Não só para quem eu, por exemplo, eu gostava de pediatria, mas eu também tinha um pouco de receio, porque parece um serzinho tão pequenininho ali, tão indefeso, né? Não que o adulto não tenha isso, o adulto tem isso também, a gente também tem receio, né? Em fazer as coisas que a gente nunca fez. Mas a PED parece que é muito mais delicada, assim. A gente tem que ir com muito mais cuidado, né? O que não é mentira, é verdade, né? E aí, então, a gente avaliou a secreção do paciente, tá? E a gente vai avaliar as extremidades do paciente também. Como que tá essa perfusão, como que tá a temperatura do paciente, para ver se tá tudo certo, se não tá febril, né? Aquelas coisas todas, que é um dos sinais vitais que a gente vai ver depois. Aí a gente vai para a parte respiratória do exame físico, tá? A gente vai avaliar como que é essa respiração do paciente. É uma respiração mais costal, ou seja, tem mais predomínio do tórax em relação ao abdômen, ou é uma respiração mais abdominal, que é o que a gente comumente vê nos recém-nascidos, né? Ou nos lactentes. Às vezes ela pode ser mista, que é quando as duas partes elas se movimentam na mesma intensidade, no mesmo tamanho, ou ela também pode ser invertida ou paradoxal, né? Depende da referência, o termo ali que a gente utiliza, que é quando tem a sincronia nesses dois compartimentos, né? Que enquanto uma se eleva, a outra retrai, que daí é uma disfunção enorme, né? E não tem como a gente não reconhecer. Paciente que tem uma respiração paradoxal, a gente não precisa nem chegar perto, assim, a gente vê de longe, né? A gente também acaba avaliando a expansibilidade torácica. A gente pode fazer visualmente e também tocar e acompanhar, né? Isso mais na PED mesmo, porque na neonatal fica mais difícil a gente fazer esse treino, né? Essa avaliação, assim, não tem necessidade porque é visível, né? É um serzinho tão pequenininho que o pulmão, quando ele expande e retrai, a gente vê visualmente. E a gente consegue ver se ele é simétrico ou se ele é assimétrico. Geralmente, quando ele é assimétrico, é porque tem alguma coisa que está afetando um dos hemitórax, né? Que, daqui a pouco tem um corpo estranho, pneumotórax, ou alguma coisa que aconteceu com aquele pulmão, direito ou esquerdo, que não está permitindo expandir da mesma forma que o outro lado. Que aí a gente vai averiguar para confirmar isso depois no exame complementar, que é o raio-x, né? Geralmente que é o mais comum que a gente acaba tendo nas unidades de terapia intensiva e também nas internações. A gente tem, então, dentro do exame físico, também os sinais vitais, que são itens que a gente tem que estar avaliando também todo atendimento, né? A gente tem a frequência cardíaca, que a gente vai ver geralmente pelo monitor do paciente, se ele está monitorizado. Se ele está na internação, a gente utiliza o oxímetro, né? E a gente vai ver se está normal, se está taquicárdico ou brade. Eu coloquei aqui essa tabelinha de uma das referências, tá? De atualização ali de fisioterapia pediátrica. As referências, elas mudam um pouquinho os valores às vezes, tá? Dependendo da referência, vocês vão encontrar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas é importante vocês saberem que a pediatria é diferente do adulto. O adulto é de tanto até tanto. A pediatria é conforme a idade. Então, a gente tem que ter essas tabelinhas lá na colinha da prancheta, né? Pra gente saber se tá normal ou se não tá normal. E a gente ficar de olho durante o atendimento nessa frequência cardíaca. Porque a fisiomotora, por exemplo, ela pode aumentar bastante a frequência cardíaca. E a gente tem que cuidar para não aumentar demais. E as crianças, né, é normal que elas tenham uma frequência cardíaca já mais elevada, né? Lá dos recém-nascidos, e depois vai diminuindo, vai normalizando, como a gente diz. Então, é super normal. Às vezes, as pessoas nunca entraram numa unidade de terapia intensiva neonatal
e o monitor tá lá em 100, 120, aquela coisa. Daí tu fica apavorado, assim. Não, mas às vezes é o normal, né? Dependendo da idade do paciente. A gente tem a frequência respiratória também, que geralmente a gente faz manual, mas também tem alguns monitores, né, que acabam contabilizando. Geralmente na ventilação mecânica a gente vê na tela, quando o paciente está em ventilação mecânica. Mas, de qualquer forma, às vezes a gente também averigua, né, no manual para ver se realmente está condizendo com o monitor. E aí a gente vai ver se o paciente está normal, se ele está fazendo respiração além, né, ou se ele está fazendo pausas, como que é essa respiração? Se ele está tendo sinais de desconforto respiratório, que são as tiragens, né, que é quando o músculo ele entra muito para dentro, tipo as tiragens intercostais, que tu chega a ver as costelinhas do paciente, assim, né? Às vezes é subdiafragmática, né? Se ele está utilizando musculatura acessória, por exemplo, batimento da asa de asa de nariz, que é uma coisa muito comum que a gente vê em paciente com crise asmática, né? Então a gente tem que estar atento a esses sinais. Gemido é um sinal de desconforto muito, muito grande. Fora o uso de toda a musculatura acessória de pescoço, né? Que a gente acaba visualizando isso também. E aí aqui eu também trouxe uma outra tabelinha, tá? Com a frequência respiratória a partir da idade, tá? Os valores de normalidade, certo? A gente tem a pressão arterial também, que impede, quando o paciente está na ala de internação, é mais difícil a gente ficar avaliando a pressão arterial, a não ser que tenha algum motivo para a gente estar avaliando. Mas em pediatria, na parte ambulatorial ali de internação, a gente geralmente acaba não fazendo muito, né? Porque até eles não gostam muito. Mas em UTIs, a frequência, ela tá, a monitorização ali da PA, ela tá ali no paciente, então a gente só vai lá e diz que vamos puxar uma PA, né? Que a gente brinca. E é importante a gente saber que também vai variar, né? Conforme a idade, conforme o sexo, isso também depende muito da referência que vai utilizar, tá? Varia muito, assim. Mas para vocês terem só uma noção, também trouxe a tabelinha da mesma referência, tá? E aí avaliar o outro sinal vital, que é a temperatura axilar, que a gente tem que ver, né? Se o paciente está com febre, se não está com febre, porque se o paciente está com febre, dificilmente tu vai fazer a físio, provavelmente tu não vai fazer. Tu pode posicionar o paciente, fazer alguma coisa de RTA, alguma coisa mais tranquila, né? Que não vai estimular o paciente a ter muito mais gasto energético e elevar essa temperatura além do que já está. Né? Então, são cuidados que é muito pior o paciente ele tá febril do que o hipotérmico. O hipotérmico ainda tem, né, consegue fazer os movimentos lá, físio, mas o paciente febril geralmente é contraindicação de fisioterapia. Principalmente se for temperaturas muito altas, né? Em risco de convulsão, tudo que vem junto. A ausculta pulmonar, né, que é o nosso exame físico e está dentro das nossas evoluções. Início, meio e final do atendimento, tu precisa auscultar o paciente no ambiente hospitalar. Na clínica não acontece tanto, porque geralmente não é tanto a parte respiratória. Quando a parte respiratória, a gente acaba fazendo isso também. Mas o hospital não tem, é a ausculta direto, né? E aí eu trouxe uns sons que são os mais frequentes, tá? Que a gente acaba utilizando na pediatria, tá? Existem outros sons anormais, né? Que a gente que escuta às vezes, né? Que a ausculta, na verdade. Mas eu trouxe só os principais para você saber. Eu vou só tirar aqui, vamos ver se vai dar para te escutar o som aí. Falando primeiro dos roncos, tá? Que os roncos, eles geralmente eles são mais graves, mais rudes, tá? E geralmente eles estão no final da expiração, tá? É esse o sinal que vocês vão escutar. Vamos ver se vai dar.
Ele é bem rude mesmo. Não sei se deu para escutar aí, prof. Deu? Aí, seguido disso, então, a gente tem os sibilos, tá? Os sibilos geralmente são aqueles miadinhos de gato, que a gente diz, né? Que é quando tem um estreitamento ali da via aérea, que o ar ele tenta passar e ele sai com aquele miadinho, tá? Geralmente ele acaba sendo, então, um som mais agudo e mais musical. E ele pode ter tanto na ins quanto na ex, ou só em um dos momentos, tá? Não necessariamente ele vai estar nos dois, que é esse aqui, ó. E não tem como a gente não reconhecer que é um sibilo, tá? Que é o gatinho miando. E aí a gente também tem os estertores, tá? Esses videozinhos que eu tô passando para vocês, eles têm no YouTube. Eu só fiz um recortezinho para vocês terem o som, que eu não consegui colocar no PowerPoint, então por isso que eu tô fazendo dessa forma. A gente tem então os estertores finos, tá? Que eles são geralmente parecidos como se fosse um atrito de fio de cabelo. E aí ele vai estar relacionado geralmente com questões de edema pulmonar, fibrose pulmonar, pneumonias, tá? Que é esse barulho. E que é bem semelhante ao cabelo. Se vocês fizerem lá no cabelinho, vocês vão escutar, tá? E a gente tem os estertores grossos também, tá? Que também eles são diferentes dos finos, porque eles vão parecer tipo bolhas, mais ou menos. Fica difícil, às vezes, a gente imaginar, mas quando a gente tem um paciente, a gente consegue, e a prática, né, vai dando essa segurança de a gente afirmar o que é normal, o que não é normal, e quais são esses sons, tá? Os estertores grossos, geralmente, eles também podem estar associados com edema pulmonar, mas eles estão relacionados também com bronquiectasia, bronquiolite aguda, né, crônica que a gente tem. Vamos ver, peraí. E esse som de estertores grossos, como tá na questão de bronquite, a gente vê muito na PEIT, porque na parte hospitalar, bronquite é uma das doenças que a gente mais vê, né? Um diagnóstico que a gente mais atende na pediatria, além de pneumonia, né? Deixa eu... Aqui. Ficou a tela cheia agora? Sim? Tá. Então, mais ou menos são esses os sons, tá? Só para vocês terem entender mais ou menos como que eles são, porque se a gente só fala, às vezes, e não escuta, fica difícil essa compreensão, né? Aí, então, a gente chega na nossa avaliação motora, né? Que é uma das partes principais também da físio, né? O movimento. E a gente vai fazer a avaliação ali das fases do desenvolvimento neuropsicomotor, talvez não tão detalhado quanto na clínica, tá? Porque geralmente o paciente de hospital, dificilmente ele tá lá por alguma questão motora em si, ou alguma questão de desenvolvimento mesmo, né? Mas é importante a gente estar vendo se o paciente está adequado para a idade, se ele não tem nenhum atraso, até por questão de orientação. Não digo intervir na internação, talvez, porque às vezes o paciente ele fica muito pouco tempo com a gente, né? Dependendo do caso, ele ganha alta, em uma semana deu alta, então o desenvolvimento neuropsicomotor, ele não é do dia para a noite, né? Que a gente conquista. Então, mas vale a intenção da gente estar avaliando no sentido de daqui a pouco a gente estar orientando esse familiar ou tá conversando até com o médico para encaminhar para um outro serviço de referência. Então, a gente tem que pensar no pós também, né? A parte de desenvolvimento neuropsicomotora,
é uma parte importante que faz diferença para a criança, né? A gente sabe disso. E dentro do hospital realmente fica muito complicado a gente atender isso. Mas a gente tem que ter essa noção de encaminhar o paciente para fora do hospital, né? A gente, não é porque a gente é físio no hospital que a gente não tem que se importar com o que vai acontecer lá fora, né? Então, e a gente está sabendo também, ciente de quais são os centros de referência para a gente estar indicando, né? Se tem no postinho, se tem físio, se não, daqui a pouco a PAI, essas coisas assim que a gente vai pegando com a prática, né? Avaliar também o tônus desse paciente, né? O tônus muscular, a presença de reflexos, reações, principalmente lá no neonatal, né? Encurtamentos, deformidades, que às vezes eles têm, às vezes eles vão adquirindo devido ao tempo de internação, que não teve físio, né? E também uma parte importante que a gente tem dentro da avaliação motora, que de certa forma já estudei há algum tempo atrás, que poderia ser considerado um sinal vital, aquela coisa, que é a dor, né? Que depois, lá no finzinho, eu trouxe algumas escalas, só para vocês terem, assim, de curiosidade, algumas escalas que avaliam a dor em pediatria, tá? Mas a dor é uma coisa que a gente pode estar incluindo dentro da nossa avaliação motora. A dor, ela pode ser avaliada através de questões comportamentais, né? Por exemplo, a parte de mímica facial, o choro do paciente, como que ele se comporta diante de determinada situação que tu causou dor, tá? Ou também por medidas fisiológicas, que são aqui a parte de monitorização daí, né? Frequência cardíaca, respiratória, que a gente sabe que quando a gente causa dor, automaticamente vai subindo tudo, né? A tendência é que suba a frequência cardíaca, a pressão, tudo. Então, a gente tem que estar atento a esse estímulo de dor, o que ele está causando. A gente sabe que, às vezes, nem tudo é perfeito, tá? A dor, ela é subjetiva, né? A gente não tem como, não existe nenhum parâmetro ainda que te diga o paciente tem 8 de dor, ou o paciente tem um nível severo de dor. A dor, ela é muito particular. O que é dor para mim pode não ser dor para prof, né? Por exemplo. Ou a minha intensidade de dor pode ser muito maior do que a dela, ou não. Então, é uma medida difícil da gente estar avaliando, mas são itens que daqui a pouco é importante a gente estar, pelo menos, ficando atentos, né? Que às vezes, tal técnica, ou tal manobra, tal posicionamento, né? Causa dor porque eu vejo que o paciente, ele se retrai, ele faz uma cara feia, alguma coisa assim. Então, ou ele chora, né? Aí a gente tem que saber distinguir também o tipo de choro, se é um choro de dor, realmente, é um choro de quem não quer fazer, ou de quem tá tentando te expulsar dali, porque não tá afim de fazer, né? Às vezes acontece, mas é importante a gente estar com um olhar sobre essas medidas, tá? E aí, então, a gente chega nos exames complementares. Meu Deus, eu falo demais, né? Eu pensei, não, vai dar bem certinho o tempo, mas não vai dar, não. A gente chega nos exames. Os exames complementares, o mais comum que a gente vê no hospital são os raios, tá? Os raios, principalmente, porque é o motivo da maior parte das internações pediátricas são respiratórias. Então, é de praxe. O paciente chega, um dos exames complementares vai ser o raio, tá? E o raio, eu coloquei aí uma imagenzinha do Google, porque eu não tinha nenhuma, porque na época do hospital é complicado a gente, né, pegar as imagens e tal. Mas o exame do raio, do tórax, ele geralmente, então, ele é o mais comum e ele vai permitir a gente verificar como que tá esse pulmão na ins, na ex, né? Como que tá a expansibilidade, se tem questões
de infiltração, se tem corpo estranho, se não tem, se tem pneumotórax, derrame, aquela coisa toda. Mas ele também nos dá outras informações, por exemplo, posicionamento de sonda nasogástrica. Nas UTIs é de praxe, já passou a sonda, independente se é PED ou, né, ou adulto, vai fazer um raio para ver se está bem posicionadinho, se está posicionado no lugar correto, se não foi para o pulmão, ao invés de ir lá para o estômago, né? Cânulas, catéteres, e até para a gente ver, às vezes pelo tórax, pelo raio do tórax, a gente consegue ver se tem alguma deformidade óssea, né? Ou se tem alguma questão diferente ali no abdômen, a gente consegue dar uma visualizada nesses itens, tá? E geralmente o posicionamento mais comum acaba sendo o póstero anterior ou antero posterior e o de perfil, tá? Principalmente os dois primeiros, né? Outro exame complementar que a gente tem, também temos na PED, muito mais na adulto, mas na PED a gente tem também. No adulto, ele é muito mais frequente. Na PED e no NEL não é tanto, né? Porque é um estímulo não, é um exame que gera dor, né? Então, é feito realmente se tem necessidade, tá? Se o paciente tem ventilação mecânica, aquela coisa toda, tá? Se está em desconforto respiratório. E a gaso, ela serve para a gente ver como que tá o distúrbio de oxigenação e do equilíbrio ácido básico do paciente, né? Geralmente vai ser quando tem insuficiência respiratória, que a gente vai estar olhando para ver se é de origem hipoxêmica ou hipercápnica, né? E para a gente poder estar acompanhando essa evolução da, por exemplo, se há um problema respiratório ou metabólico, se é misto, aquela coisa toda, para a gente conseguir, como fisioterapeuta, se for respiratório, intervir na ventilação do paciente. Porque a gaso alterada, daqui a pouco o PCO2 está muito elevado, ou o O2 está muito elevado, a gente vai mudar os parâmetros de ventilação, seja ela invasiva ou não invasiva, para tentar normalizar essa gasometria. Então, a gente tem que estar acompanhando. Se o paciente tem gaso, é porque ele tem necessidade de ter aquele exame. Tudo que o paciente pediátrico tem de exame é porque tem extremamente necessidade de ter. Então, a gente tem que estar olhando e, se possível, tá discutindo com a equipe para mudar essa ventilação mecânica. Se for do domínio do fisioterapeuta da unidade ali, ou do estagiário, se tem essa autonomia, né? Para a gente estar vendo que parâmetros a gente vai estar mudando. Se vai ser o modo ventilatório, se vai ser FO2, se vai ser quanto de volume, aquela coisa toda, tá? IPAP, né? Toda a pressão lá positiva. Agora, a gente também tem outros exames complementares que são de extrema importância para o físio. E eu digo isso não só na PED, porque no adulto, mais ou menos os valores, eles são meio que normais, assim, comparados com o adulto, tá? Alguns exames que têm um pouquinho de diferença de pediatria para a área adulta, tá? Para os pacientes adultos. Mas o hemograma é um item que, quando eu fiz o estágio, eu me lembro quando eu fiz o estágio na faculdade, eu fiz primeiro o hospitalar e depois o clínico. E aí, os pacientes chegavam com os exames e eu sempre olhava o hemograma. Era uma coisa que, para mim, o paciente tinha que quase ter sempre junto, para mim saber se ele não estava, se eu podia fazer aquela técnica ou não, né? Porque era uma coisa que eu já tinha tão na mente que tu precisa olhar o hemograma para te fazer o exercício resistido, ativo, passivo, aquela coisa toda, decidir o que tu vai fazer. Um dos itens é o hemograma. Então, eu tinha isso muito na cabeça. E nenhuma referência, assim, que eu me lembro, traz, assim, pelo menos na época, o que eu via de livros e tal, não dizia assim, ó, de tanto até tanto tu vai fazer resistido, de tanto até tanto tu vai fazer passivo, né? Claro que, somada ao exame, a gente vai estar avaliando o paciente. Às vezes o exame tá bom, mas o paciente não tá disposto, ele não tá muito legal, né? E aí a gente vai mudar. Ou às vezes o
paciente ele tá anêmico, mas ele tá muito bem. Às vezes acontece, né? Tem umas coisas que não se aplicam, né? O que é na teoria não se aplica na prática. Mas tu sabendo do exame, tu tem que ter noção, tu tem que ter consciência de que apesar do paciente estar bem, tu não pode exagerar na carga, né? Tu tem que cuidar da intensidade do exercício que tu vai dar, porque daqui a pouco tu tá deixando o paciente com hemoglobina e etc. lá embaixo, né? Então, vamos falar um pouquinho desses exames, tá? Eu trouxe aqui a parte do hemograma, com os valores das crianças, tá? Hematócrito, hemácias e hemoglobina. E aí, a gente tem o hematócrito, né? Que geralmente ele vai de 35% a 39%, tá? Quando ele tá diminuído, geralmente ele vai estar relacionado com a presença de anemias, descompensação cardíaca, ou porque teve uma administração excessiva de líquido, tá? Que acabou gerando uma hemodiluição. O aumento do hematócrito, ele geralmente vai ocorrer quando tem uma polissemia, né? Ou uma diminuição de oxigênio, tá? Ou então também através de uma desidratação muito grave, tá? E a hemoglobina, ela vai estar, então, diminuída, geralmente, quando ela tá acompanhada da redução das hemácias, tá? Todos esses 3 exames, eles estão um ligado com o outro. Quando um tá diminuído, geralmente o outro também tá? É muito difícil, eu nunca vi ter diferença, porque uma coisa bate com a outra. Se vocês forem olhar a fisiologia do negócio, não tem como, tá? E ela vai estar, então, relacionada, a hemoglobina, também com o processo de anemia. E é importante a gente saber que quando ela está muito diminuída, menor do que 9, tá? Geralmente pode estar indicando um insucesso no desmame ventilatório do paciente. Às vezes o paciente ele não está conseguindo sair do ventilador, não está conseguindo, e aí a gente vai ter que olhar para os exames complementares, porque às vezes a sacada está ali nos exames, né? Isso os médicos sabem, né? Tem, mas a gente, como isso não é tão infiltrado na gente, na nossa formação, às vezes a gente, fisioterapeuta, passa despercebido. E a gente tem que ter ciência de que esses exames complementares, eles fazem total diferença na parte ventilatória do paciente quando ele está em ventilação mecânica, tá? E também, se ela está, então, aumentada, geralmente ela vai estar ocorrendo isso quando tem efizema pulmonar, faltou um L ali no pulmonar, cardiopatias, empiema, tá? Ou uma desidratação grave. Então, vocês podem ver que as duas, se vocês forem olhar ali, quando diminui uma, diminui outra, são quase as mesmas relações, as mesmas informações que eu trago, tá? E geralmente, quando essas duas elas estão muito diminuídas, tipo o hematócrito abaixo de 30, a hemoglobina abaixo de 9, o paciente ele pode acabar tendo algum tipo de comprometimento respiratório ou cardíaco, tá? Então, a gente tem que estar bem atento com esses exames de hemograma. Dentro ainda, a gente tem os leucócitos, né? Que os leucócitos, eles vão nos dizer questões de infecção, tá? Que também vão afetar na parte de ventilação mecânica do paciente. Então, quando os leucócitos eles estão muito diminuídos, geralmente tem processo virótico, né? Tem mais risco à infecção do paciente e pode acabar comprometendo a estabilidade clínica do paciente. E quando eles estão muito elevados, geralmente está associado com infecção de bactéria, tá? E isso pode acabar comprometendo o desmame do paciente por causa do quadro de infecção, tá? E a gente tem as plaquetas, extremamente importantes para a nossa parte de fisiomotora. Por quê? No popular, sangue fino, sangue grosso, né? Tá diminuído é porque o sangue tá muito fino. E aí, o que a gente vai fazer? A gente, dependendo da manobra ou do exercício, a gente pode, da pegada também, né? A gente pode estar causando equimose ou hematoma no paciente, tá? Ou às vezes a gente nem vê,
né? Dependendo se está muito fino, a gente não pode fazer fisiomotor em alguns casos, tá? Depois eu vou passar uma outra referência que fala disso. E as plaquetas, quando elas estão muito altas, a gente também pode causar danos nos pacientes, né? Que é acabar mobilizando um trombo e vai parar lá no pulmão. E aí, o paciente não tinha nada respiratório, mas ele estava com as plaquetas muito elevadas. E tu foi lá, mobilizou o paciente, virou ele de cabeça para baixo, e aí ele começa com desconforto respiratório, com redução de oxigênio, né? E aí, meu Deus, mas o que está acontecendo? Um trombo pulmonar, uma embolia pulmonar. E aí, vai dizer que não foi tu? Como é que a gente vai dizer? Então, a gente tem que estar atento a isso e explicando esses exames também nas evoluções. Tipo, por exemplo, não realizo fisiomotora em virtude de aumento de plaquetas e coloca lá a data do exame e o aumento de plaquetas, quanto que estava, tá? Ou não realizo fisiomotora, tipo, realizo o posicionamento, por exemplo, ou alongamentos por causa da hemoglobina, tá? E é o respaldo, a evolução, como a gente lida com o movimento, e o nosso movimento ele pode causar coisas tipo isso, uma embolia pulmonar, a gente tem que escrever tudo, o porquê ou não porquê que tu fez aquilo, né? Viram aquelas evoluções enormes, mas é o nosso respaldo. Aqui eu trouxe só alguns outros exames bioquímicos, tá? Que eu achei que são de referências diferentes dos de adulto, tá? Mas não vou focar muito, porque isso também depende muito da patologia do paciente, que é aí que a gente vai ter que estar cuidando. Nem todos são solicitados sempre, tá? Geralmente eles são solicitados em algum caso específico do próprio paciente, tá? Da doença de base, no caso. Aqui eu trouxe um fluxo de atendimento fisioterapêutico do paciente oncológico, tá? Eu sei que não é o foco nosso da parte de oncologia, mas eu achei esse fluxo, ele é do Departamento de Hematologia e Hemoterapia do Hospital do Albert Einstein. E eu achei interessante trazer porque ele traz toda uma visão dos nossos exercícios, de como realizar quando a plaqueta, a hemoglobina, quando elas estão diminuídas. Como que a gente vai fazer? Até onde eu posso ir, mais ou menos, tá? Eles são realmente parâmetros de pacientes oncológicos. A gente sabe que pacientes oncológicos, eles ficam muito mais debilitados, obviamente, né? Em comparação aos outros, mas serve como parâmetro para a gente, pelo menos, ter uma noção. Se um paciente oncológico, eu vou fazer isso, aquilo, no adulto, num que tenha uma outra patologia que não seja tão grave quanto o onco, eu vou seguir isso, no mínimo, né? Mais do que isso, eu não vou fazer diferente do que tá aqui, né? Então, isso eu tive como base lá quando eu fiz o intercâmbio nesse hospital de câncer, que eu vi que eles cuidavam muito, muito isso. E quando eu voltei para o hospital aqui, eu disse, a gente tem que ter uma ficha de monitorização com todos os sinais e os exames. A ficha da físio, né, no caso. A gente tem que evoluir todo dia ali quanto que tá de plaqueta, porque o físio do outro turno vai chegar e vai ver. É uma forma de ter um acesso rápido, né? E vai entender por que eu não fiz tal e tal conduta, né? Que seria o padrão, vamos dizer assim. Então, não vamos olhar ali a parte de metástase, né, e tal, mas olhando mais para a parte aqui de plaquetopenia e anemia, né. Menor do que 20 de plaqueta, de 20 mil, tá? A gente vai fazer um mínimo de exercício que a gente puder. É realmente aquilo, o que ele está acostumado a fazer, não vamos fazer além disso. Por que tu vai fazer? Não tem necessidade. Até porque esse paciente provavelmente ele vai estar fraco, ele não vai estar muito disposto, né? Então a gente tem que saber respeitar isso também, não só o sinal fisiológico, mas o sinal que o paciente está nos dando. De 20 a 30 mil de plaquetas, os exercícios suaves, passivos, né? Ou ativos, uma deambulação já com uma assistência,
tá? Uma autoajuda. E de 30 a 50, que ainda assim é abaixo do normal, tá, gente? Mas a gente pode acabar utilizando, assim, uns exercícios com uma carga leve, tá? Não vai me botar o paciente virar lá, plantar uma bananeira, vai me botar caneleira de 5 quilos, aquela coisa toda, né? Não vai fazer isso, pelo amor de Deus. A mesma coisa para anemia, que a anemia a gente vê na cara do paciente quando ele tá anêmico, né? Geralmente é muito visível, assim. E aí a gente vai ter esse cuidado também, tá? Quando o hematócrito, a hemoglobina estiverem muito baixos, ali menor do que 8, menor do que 25, a gente vai fazer os exercícios leves, isometria, as AVDs, né? Aquelas coisas habituais, tá? Em PED, a gente tem que lembrar que atendimento de pediatria não é que nem o adulto, que a gente vai dizer assim, ó, levanta o pezinho, dobra o pezinho, tá? Por exemplo, não tô dizendo que a física, né, faz só isso, mas a PED, tu tem que envolver a criança numa brincadeira para aquilo ser agradável, né? Porque a gente chegar assim, ó, levanta, sobe, né? Aquelas coisas tradicionais, a criança não vai fazer. Então, a gente tem que também dosar o nível de atividade que a gente vai escolher. A brincadeira, né? A brincadeira que é lúdico para eles, mas que para nós tem a terapia por trás, tem um porquê da gente estar desenvolvendo aquela atividade. A gente tem que escolher um tipo que não vai gastar tanta energia do paciente se ele está com a hemoglobina muito baixa, né? E a mesma coisa quando está ali entre 8 e 10, os exercícios já são um pouquinho mais ativos, mais ainda leves, né? E aí, acima de 10, tu já pode colocar exercício resistido e tal, mas sempre, apesar disso ser, não é uma receita de bolo, né? Obviamente nunca vai ser. A gente sempre tem que estar olhando para o paciente, olhando para os sinais vitais e questionando o paciente, se ele puder nos responder, como que ele está sentindo, se ele está bem, se ele não está bem, se ele aguenta um pouquinho mais, se ele não aguenta. Então, a gente tem que saber os limites. Tem alguma coisa para falar, prof? Isso? Eu ia falar que, falando de um paciente adulto principalmente, né? Daí não seria no caso da PED, mas às vezes a gente pergunta para o paciente se ele pode mais e ele quer tanto melhorar que ele diz que pode, mas tu olha na expressão dele e na condição, tu vê que ele não dá conta, né? Que ele tá no limite da fadiga. Então, além de tem que perguntar e ler a resposta verbal e não verbal, né? Desse paciente. Exatamente. Porque a gente sabe também que, não só no hospital, né? Na clínica também, a gente tem aqueles pacientes que são muito fominha, que tem que, parece que vem com aquela ideia de no pain, no gain. Eu preciso sentir dor, né, para ter o ganho. Aquelas histórias todas, assim. E não é a físio, principalmente a físio de reabilitação, não é isso. A gente não vai levar o paciente à fadiga, ainda mais um paciente que está hospitalizado, né? Que a condição clínica dele ele já tá fora da normalidade. Então, o exercício ele já vai ser diferente de como se fosse na clínica, né? Ele tá acometido. Então, tem todo esse contexto por trás que a gente tem que ficar de olho. E a gente tem que abrir os olhos, porque senão, se tu vai só pela lábia, às vezes, do paciente, no outro dia, eu fiquei, tipo, descompensou, ficou muito mal e tal. Por quê? Porque exagerou, né? A gente tem que ter muito essa medida na físio, né? Essa medida boa, porque não é quanto mais melhor, né? Quanto mais adequado, melhor. Mas não Exatamente. quanto mais quantidade, né? É o que a gente sempre diz, né? Quantidade não é qualidade. Então, a gente tem que saber pesar e é o físio que vai pesar isso, né? Tendo toda a prática dele e ali com o paciente visualizando essas coisas, né? Então, outro exame que a gente tem na pediatria, né, que são esses os mais solicitados, é a hemocultura, que na verdade é um exame de praxe quase sempre, quando o paciente ele acaba internando,
para ver se ele não tem nenhum diagnóstico de quadro clínico em relação à bactéria, né? Se ele não tem nenhum processo infeccioso. É mais focado a isso, tá? E aí, passado tudo isso, a gente chegou na monitorização, tá? Claro que a gente está monitorizando o paciente também lá com sinais vitais, né? Todas aquelas os outros parâmetros. Mas, por exemplo, falando da ventilação mecânica, né? A gente tem que estar monitorizando esse paciente. A ventilação mecânica invasiva, principalmente, tá? Que é a responsabilidade do físio. A gente tem que ter domínio. Quem vai trabalhar em hospital, principalmente, tem que ter domínio disso. Não tem como fugir. É difícil, é complicado, mas quando tu começa a estudar, tu vê que uma coisa encaixa na outra e que tudo tem coerência, né? E a gente precisa saber isso para a gente determinar as nossas condutas também. E geralmente o paciente ele vai para a ventilação mecânica invasiva ou não invasiva, né? Aí depende do estado, né? De gravidade dessa doença. Geralmente na PED acaba indo em virtude de insuficiência respiratória ou fez um pós-operatório de alguma cirurgia, uma hipertensão intracraniana, tá? Porque geralmente essas ventilações elas vão ter como objetivo fazer essa troca gasosa, né? Que o paciente não está dando conta de fazer sozinho. Tá? Então, às vezes é assistido, às vezes não é assistido, às vezes é controlado, não é controlado. Então, isso vai depender tudo de como está sendo essa resposta do paciente, né? E a gente vai evoluindo para um possível desmame, porque a gente sabe que menos tempo de ventilação mecânica é o ideal, né? E aqui eu trouxe umas outras tabelinhas também, tá? De um dos livros que eu usei, que ela traz uns parâmetros iniciais de ventilação não invasiva, tá? Utilizado para pediatria e para neonatal. Porém, a gente, como diz ali, ó, são parâmetros iniciais recomendados, nem sempre se aplica, tá? A gente tem que estar vendo o que realmente o paciente precisa, ele precisa de CPAP, ele precisa de BIPAP, quanto de pressão ele precisa, né? Pronga, vai usar com pronguinha nasal, é máscara facial, né? Que os bebezinhos, geralmente, os bem pitoquinhos, que são esses daqui, minizinhos, né? Eu quis botar porque é tão pequenininho que realmente a gente fica olhando e dá doses, né? Mas esses bem pitoquinhos a gente vai usar as pronguinhas nasais, né? Que a gente são tão pequenininhas que a gente às vezes olha e diz, nossa, isso aí faz um efeito, faz um efeito enorme. E a gente tem que estar sabendo também, porque também é um dos domínios do físio, né? É uma das nossas responsabilidades saber colocar, aplicar e retirar o paciente disso. A gente tem também a monitorização quanto aos medicamentos, né, que o paciente está utilizando. Às vezes não interfere tão diretamente na nossa prática, mas é importante a gente estar ciente do que o paciente está usando, tá? Porque às vezes tem alguns sinais que o paciente vai estar mais de um jeito, mais de outro, vai estar apresentando alguma coisa que não é normal, que pode estar relacionado com a medicação, né? E a outra parte, então, que é a última, mas não a menos importante, na verdade, eu acho que é um dos itens mais importantes dentro da pediatria, que é a nossa avaliação de dor, né? A gente não quer causar dor para o paciente, em nenhuma hipótese, obviamente. A gente quer trazer a melhora para ele. Mas para isso a gente precisa saber avaliar a dor, né? Então, as escalas de dor existem inúmeras, e elas vão mudar, assim como os sinais vitais, elas mudam de idade para idade, às vezes elas mudam conforme a compreensão do paciente, a colaboração, né? Então, eu trouxe algumas escalas utilizadas na NEL, tá? Que aí vai depender da unidade, o que eles adotam ou não adotam, ou mesmo o que o profissional acha mais fiel, tá? Nenhuma tá errada, né? Elas se complementam, mas às vezes tem uns itenzinhos que são mais fáceis em uma, outros em outra, né? Que a gente vai
acaba pesando. Tá cheio de marcação aí, porque é tudo dos meus livros, tá? Daí tá tudo rabiscado. E aqui também tem outras escalinhas, tá? Essa segunda escala aqui, FLAC, ela, não sei se fala assim, FLAC, alguma coisa assim, ela é relacionada com a avaliação de dor comportamental, tá? Que é aquela parte de como que tu vê o paciente, através de mímicas, de expressões, de choro, como que o paciente ele tá reagindo àquele estímulo doloroso. E são itens realmente que acho que vêm a somar na avaliação, e não só somar, mas são itens essenciais, eu acho, assim, quando a gente fala de paciente hospitalar, focando principalmente em pediatria e neo, a dor não tem, né? A dor é inevitável, porque só o estresse de, por exemplo, os recém-nascidos, saiu do úterozinho lá, né? Para um ambiente totalmente fora, a mãe não tá perto, né? Para quem o bebezinho que sai do parto da gestação e é encaminhado logo para uma unidade de terapia intensiva, tanto a mãe quanto o bebê sofrem, porque o bebê ele não tem aquele aconchego, né? Apesar de tentar deixar, né, toda a UTI ela é montada, ela é quentinha, ela é diferente de UTI adulta, né? Tem os detalhezinhos para tentar deixar o mais aconchegante possível. Mas o estresse que eles acabam sofrendo com bip, né, de monitor, que é uma coisa... Imagina, se eu, que lá no início, entrei nos primeiros dias, eu vinha para casa, eu escutava, imagina as pobres das criaturinhas que estão lá dia e noite, né? O que não vai causar na cabeça deles? Não, pense em dormir com aquele bip. Fora a questão de picadas, né? Para fazer exame de sangue, tem que fazer coleta. Então, assim, são coisas que o paciente hospitalar em si, ele tá sendo colocado ali, né? São coisas que ele não tem como fugir. A gente sabe que é necessário. Óbvio, tu não vai deixar de fazer, porque, né? Tu precisa daquela informação. Mas a gente também tem o lado humano de saber que aquilo tá gerando um desconforto e que se não precisa gerar desconforto no paciente, não causar dor, a gente não vai causar. Não tem porquê a gente submeter eles a isso, né? E aí eu acho que eu cheguei ao final, finalmente. A pessoa fala demais, né? Mas não sei se eu atingi o objetivo do que tu imaginou para passar para os alunos, mas é um pouquinho da prática. Eu lembro, algumas coisas eu fui falando, né, que eu fui lembrando, mas é um universo que, nossa, é tão lindo de ver. E toda vez, quando eu montei os slides, eu fiquei pensando, lembrando, daí eu olhei umas fotos antigas, né? Da época que eu atendia lá, do pessoal que ganhou alta. E é uma coisa muito legal, assim, porque os pais, eles, quando é na unidade de terapia intensiva, nem sempre eles estão, né, dentro da UTI o tempo inteiro. Mas como o físio, ele é um profissional já que ele tá... que ele é obrigado, né, a ficar na UTI inserido aquelas horas, porque pode ter intercorrência, aquela toda, né, toda essa questão. As unidades de terapia intensiva são lugares onde o físio realmente fica. As de internação, geralmente o físio passa e atende, né, faz o trabalho que tem e vai para o outro setor. Mas a de terapia a gente fica ali. E os pais, eles acabam vendo a gente. Às vezes eles veem a gente atender, né? Eu já atendi várias vezes com a presença de mãe. E aí tu vai explicando para ela, tu tem que ter todo um cuidado, né, para explicar que tu não tá causando dor, aquela coisa toda. Obviamente aspiração, né? Eles não veem isso,
Mas é muito legal, assim, de ver os pitoquinhos que a gente atende lá na ANEL. Hoje, tipo, crescidinho, assim. Até hoje eu recebo mensagem de mães que passaram pela UTI, pela UCI ali comigo. E daí dizendo, olha como ele tá grandão, né? Às vezes, paciente que teve parada cardiorrespiratória, que eu ajudei a manobrar, não teve uma, teve duas, três, e que a gente vê na hora, assim, é muito impactante, assim, quando eu peguei a primeira parada cardio, foi muito intenso. Aquela noite eu vim para casa muito mal mesmo, assim. E daí tu vê, um serzinho tão pequenininho, né? Pra que passar por isso, aquela coisa toda. E daí hoje eu vejo as fotos, meu Deus do céu. Eu digo, gente, né? A gente é um ser humaninho, assim, que tu nem acredita que passou por tudo que passou. Eles são uns guerreiros, na verdade, né? Os pequenos valentes, que nem eles chamam, porque realmente eles passam por coisas que tão pequenininho, tão frágeis, mas eles não são, eles são fortes, porque eles passam por muita coisa. E a gente tem que tentar deixar eles o mais confortável possível, fazendo a nossa parte, o nosso trabalho bem feito, né? Tendo essa avaliação bem minuciosa e realmente estudando, se atualizando sobre o que fazer, o que não fazer. E eu acho que é mais ou menos isso. Foi maravilhoso, nossa, uma mega aula sobre avaliação, muito além, assim, do que eu esperava. E acho que foi, nossa, muito precioso mesmo, né, para os acadêmicos, para os estagiários, para os futuros residentes, para os fisioterapeutas, né, porque maravilhoso pelo conteúdo que tu juntou, assim, que foi muito precioso. E também por vir assim, encharcado dessa tua prática cheia de desejo, assim, né? Por esse brilho no olho, que é tão incrível. E, nossa, fico muito agradecida, muito honrada, muito orgulhosa, muito feliz, né? Para quem for nos ver depois, vale a pena dizer, vou ver o horário. São 8:45 da noite de um sábado Meu à noite muito frio aqui no Rio Grande do Sul. E era para ser 40 minutos, né? A pessoa fala um pouquinho demais, assim. Mas quando a gente gosta, que nem de minha mãe, né? A minha mãe disse assim, eu tava fazendo com essa pandemia agora, eu tô fazendo vários cursos online, tá? E eu faço sábado à noite também. E aí a minha mãe diz assim, filha, tu não cansa? Eu falei, não, mãe. Ela disse, mas é que tu faz com tanto amor, tu ama tanto, né? Aí eu disse sim. E ela vê nitidamente, assim, quando eu tô muito empolgada, quando é uma coisa que eu gosto muito, não interessa. A gente vai e flui e nem se importa com o tempo, né? Só vai. Que foi o início da nossa fala, né? Essa questão de que quando a gente tem prazer no que a gente faz, né? Tem bons afetos nisso, isso só qualifica a nossa prática profissional, porque a gente tem muito mais prazer em estudar e descobrir, trocar ideia. Tanto que estamos aqui num sábado à noite, né? Trocando ideia sobre uma área que é prescindível para um bom fisioterapeuta. Não é nem sobre uma área, é sobre uma questão, que é a avaliação. Quer dizer, sem uma boa avaliação, não existe uma boa terapêutica, né? E estamos aqui aprofundando na avaliação e nos qualificando mutuamente, porque a gente vai discutindo a nossa prática, né? E amorosamente partilhando isso tudo depois com os nossos colegas e futuros colegas. Verdade. Tenho, assim, muito a te agradecer, né? E muito feliz pela grande profissional que tu te tornou. Fico eu aqui como professora muito
Faceira. Eu que quero agradecer, né, prof, o convite. Como eu te disse, quando tu falou, nossa, eu não pensei duas vezes. Tanto é que na época do mestrado, eu até tinha comentado em fazer estágio na disciplina de PAGE, né? Mas daí acabou que não rolou por causa dos horários e tal, porque a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, tem que fazer mil coisas junto, né? Mas é uma área que eu realmente, assim, eu amo de paixão. Acabei não ingressando na especialização agora em virtude, né, de outras questões, mas é uma das áreas que desde sempre meus olhinhos brilham e eu não posso ver uma criança, eu não posso ver um bebê que parece que aquele olhar de filho, eu não sei quando vai ser, se eu engravidar, né, um dia, que não vai ser agora, mas se um dia eu disse, gente, eu vou, não sei, eu vou estimular a criança, filho de físio deve ser mais ou menos isso, né? Deve ser estimulado, assim, tudo que tiver direito. Porque a gente vê uma brincadeira e é muito isso, assim, a gente olha, a gente aprende a ter um olhar terapêutico mesmo, né? De olhar a brincadeira e tornar aquele lúdico. Enxergar um potencial terapêutico naquele brincar, né? Exato. Eu compro para os meus afiliados, às vezes, né? Vou lá comprar presente, etc. E aí eu compro um joguinho, eu compro algum presente, e aí eu já fico pensando no que ele vai aprender com aquilo. Eu não foco no que ele gosta. Óbvio, eu associo, né, o que ele gosta. Mas ou quando eu vou visitar eles, a ensinar eles a fazer aquelas piruetas, aquelas coisas tudo, né? É muito coisa difícil. Então, realmente, eu digo, gente, é porque eu amo o que eu faço, né? A gente tem que amar. E quando a gente ama, a gente faz com todo amor e nem se estressa, tu tá sendo físico, não tá sendo físico na hora, né? É uma soma, a gente não é só físico e nem só, né? A gente se torna um A gente combo. é esse todo. É verdade. Esse todo, essa mistura, né? Esse multi. Todo Mas muito, muito delicioso. obrigada mesmo. É verdade. Muito, muito obrigada. Nossa, já queria ter feito antes, na verdade, a gravação, mas daí, né, não deu tempo. Mas eu acho que foi muito enriquecedor, assim, para mim também, porque eu nunca tinha feito online, assim. Já tinha ido em sala de aula, mas online foi diferente. E um gostinho sempre te quero mais. Ai, querida, gratitude.